Bom dia, vamos fazer aqui algumas atividades sobre números reais. Vamos fazer aqui a atividade 3 e 4 do livro do nono ano. Atividade 3. Sabemos que raiz quadrada de 5 está entre 2 e 3. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais, ou seja, 2 algarismos depois da vírgula. E a quarta questão. Qual deve ser o valor do número x não negativo para que se tenha x ao quadrado igual a 7. Determine o valor aproximado desse número irracional com duas casas decimais. Essa questão 4 é muito parecida com a questão 3. Bora lá, eu fiz aqui pelo método mais prático, porque pelo outro método eu acho mais complicado, porque dá muito trabalho. O método prático é esse aqui, ó, raiz quadrada de 5. Como é que você faz? Como eu quero duas casas decimais depois da vírgula, então eu tenho que acrescentar 2 zeros para a primeira casa e 2 zeros para a segunda casa. Aí como é que você vai fazer? Ó? Primeira coisa, você tem que colocar um número aqui que multiplicado por ele mesmo seja menor ou igual a 5, mas tem que ser o maior valor possível. Então, ó, se eu colocasse o 3 aqui, 3 vezes 3 seria 9. Não daria certo, porque é maior do que 5. Então eu coloquei o 2, ó, 2 vezes 2, 4. Tá aqui, ó. Por que o 4? Porque é menor do que 5. Aí o que você faz? Subtrai. 5 menos 4 dá 1. Aí você vai baixar os 2 zeros aqui, ó. Vai ficar 100. Agora você vem para baixo aqui, ó. Você coloca o dobro desse número aqui, ó. O dobro desse número é o quê? 4. E aí coloca um tracinho. Esse sinalzinho aqui é de vezes e o outro tracinho. Agora, ó. O número que eu colocar aqui, eu tenho que colocar aqui também. Se eu colocasse o 1, seria 1. O 2 seria 2. O 3 seria 3 e assim sucessivamente. Quando eu pegar esse número aqui e multiplicar por esse, tem que dar um valor menor ou igual a 100. Então, se eu colocar o 1, só que tem que ser o maior valor possível. Se eu colocar o 1, ficaria 41 vezes 1, daria 41. Mas aí eu posso colocar o 2, ó. 42 vezes 2 dá 84. É menor do que 100. Por que eu não posso colocar o 3? Porque 43 vezes 3 dá 129. Passa de 100. Então, só poderia ser o 2. Então, 42 vezes 2 é 84. Esse valorzinho aqui, ó, que eu encontrei, eu coloco aqui abaixo do 100 e diminuo 100 menos 84, que deu 16. E aí, vou baixar os 2 zeros de novo. Só que é o seguinte, ó, esse valor que eu coloquei aqui, ó, esse número, eu tenho que colocar aqui. E aí, como é 2, alguma coisa, eu já coloco logo a vírgula. A raiz quadrada de 5. Aí, qual o procedimento a seguir? Aqui, ó, deu 16, 100 menos 84, e aí eu baixei os outros 2 zeros, esses outros 2. Agora, eu tenho que pegar o dobro desse número que ficou aqui, ó, como se não tivesse vírgula. O dobro de 22 é o quê? 44. Mesmo procedimento, coloco o traço, o x em outro traço. O número que eu colocar em um, tem que colocar no outro. E aí vai ser a mesma coisa, ó. Quando eu multiplicar esse número por esse, tem que dar menor ou igual a esse. Só que tem que ser o maior número possível. Se eu colocasse o 4 aqui, ficaria 444 vezes 4. Daria mais do que 1.600. Então, o número que eu tenho que colocar aqui é 3. Deu 1.329. É menor do que 1.600 e é o maior número possível. Aí eu pego esse número e coloco lá. Pronto. A raiz quadrada aproximada de 5 é 2,23, porque ele está pedindo duas casas depois da vírgula. Esse aí é o método prático. A quarta questão é a mesma coisa, ó. Ele diz que tem que ser um número que x ao quadrado seja igual a 7. Aí como é que se faz para eliminar esse quadrado daqui e ficar só x, ó? Coloca raiz quadrada e raiz quadrada em ambos os termos. Então, ó, como aqui é raiz quadrada, é como se fosse um 2 aqui, ó. Corta o 2 com 2, vai ficar só x. E aí x é igual a raiz quadrada de 7. Então, eu tenho que achar o valor da raiz quadrada de 7. Tá aqui, ó. Fiz do mesmo jeito que eu fiz lá com a raiz de 5, ó. Tenho que colocar um número que multiplicado por ele mesmo seja menor ou igual a 7. Por que não pode ser 3? Porque 3 vezes 3 é 9, é maior do que 7. Então, 2 vezes 2, 4. E aí, 7 menos 4 dá 3. Baixa os 2 zeros. E aí, o dobro de 2 é 4. E aí, é o mesmo procedimento, ó. Um número que seja aqui... Se eu colocar aqui, tem que colocar aqui. E aí depois multiplica. Por que não pode ser 7? Porque 47 vezes 7 é maior do que 300. Então aqui tem que ser 6, que deu 276. E aí coloca o 6 lá. Eu já coloquei logo a vírgula, tá bom?
Diminui aqui agora, ó, 300 menos 276 deu 24. Aí eu vou baixar os outros dois zeros. Ficou 2.400. Aí eu pego o dobro de 26, que é o número que estava lá, ó. O dobro de 26 é 52. Tracinho vezes o tracinho. Mesmo procedimento. Tem que ser um número igual aqui nos dois tracinhos. Por que não pode ser 5? Porque 525 vezes 5 é maior do que 2.400. Então tem que ser 4. Deu 2.096. Então tá aí, eu pego o 4 e coloco lá. Então a raiz quadrada aproximada com duas casas depois da vírgula é 2,64, a raiz de 7. Então tá aí a resposta para essa primeira atividade.